Olá, queridos alunos e alunas, estamos dando início nessa primeira aula ao nosso mini curso sobre filosofia política. E esse mini curso visa dar assim uma visão geral, o mais ampla possível, sobre os principais conceitos da filosofia política. Vamos falar sobre filosofia e vamos falar sobre política. E a política é entendida sob o viés, o escopo de análise da filosofia. E não pretendo fazer uma narrativa histórica de todos os conceitos sobre política, mas dos principais. Nossa aula será dividida em 3 aulas. Essa primeira parte será dividida em algumas outras partes e o nosso foco aqui será na filosofia de Platão e Aristóteles. 2 filósofos importantíssimos da Grécia Antiga, que são, digamos assim, precursores nesse campo do estudo sobre a política. Então, eu desejo a todos uma excelente aula. Estou à disposição para os alunos inscritos, para aqueles que quiserem tirar perguntas, fazer perguntas, obter respostas. Aconselho que deixem nos comentários do vídeo, tá bom? E conforme for aparecendo para mim, eu vou respondendo. Lembrando também que essa aula vai ser postada na data correspondente na descrição e as demais aulas seguirão o calendário descrito no curso. Tá bom? Então vamos começar a nossa primeira aula sobre filosofia política. Quando nós falamos em política na nossa sociedade moderna, nós falamos em partidos políticos ou na política partidária, que é uma parte da política, não é a política como um todo. Infelizmente, na nossa modernidade, nós perdemos de vista o que significa política. Quando falamos em política, associamos logo a partidos políticos, políticos que têm a política como profissão, e tudo isso empobreceu o verdadeiro sentido da política. E grande parte da tentativa desse curso é resgatar esse sentido originário acerca da política. Então, quando nós falamos em filosofia política, nós precisamos falar da filosofia propriamente dita e do início da filosofia. Porque o início da filosofia é também o início da política. Isso vai ficar mais claro quando nós esclarecermos o que significa ambas as coisas. Quando nós falamos em filosofia, lembrando, nós estamos falando no pensamento crítico. A filosofia não é qualquer tipo de pensamento, mas é o pensamento que tem um viés crítico. Ou seja, nós temos várias formas de pensamento e pensamos de formas variadas, mas a filosofia é uma forma específica de pensamento, que visa a crítica das coisas. Quando a filosofia surgiu na Grécia Antiga, mais ou menos ali, no final do século VII, início do século VI, antes de Cristo, ela marca o rompimento com o pensamento mitológico que até então vigorava. Todos os povos da antiguidade, em especial a Grécia, usava de mitos. O que é um mito? O mito é uma narrativa que visa explicar o mundo, o homem, a sociedade, enfim. E quando nós falamos em mito, a primeira grande cultura que trabalhou essas formas de narrativa é a cultura grega. E a cultura grega, ela tem um marco específico e é conhecida, como o berço da humanidade. Por que isso? Porque a Grécia é conhecida como o berço da humanidade. Porque a Grécia, ela, naquela época, não é a mesma Grécia que nós temos hoje, ok? A Grécia Antiga, ela era um conjunto de pequenas cidades, que eram cidades-estados e possuíam uma independência, cada uma delas. Eram cidades-estados autônomas, e elas correspondiam a toda a região balcânica, Pegava também parte da Turquia e parte do finalzinho da Itália, aonde fica, era chamada Magna Grécia,
Então ela estava pulverizada naquela região. E ela ficava localizada no centro do mar Mediterrâneo, que era o mar onde coexistia ou colidia a principal rota de comércio da antiguidade. A região do mar Mediterrâneo, ela interligava os três grandes continentes: continente africano, continente europeu e continente asiático. Então esses três continentes tinham o centro do mar Mediterrâneo como rota de comércio. E a região balcânica da Grécia Antiga estava localizada ali. Isso possibilitou que aquela região fosse muito rica culturalmente, porque acabava pegando, por ser rota de comércio, diversas culturas. E ali foi sendo composta toda a sabedoria, a linguística, a sociedade grega. Então, por conta dessa geografia da Grécia Antiga, é que nós conseguimos ter o berço da civilização. E tudo do que foi fabricado do ponto de vista do conhecimento filosófico, político, social, começou naquela região, na antiga Grécia. Mais ou menos nesse período aqui, do final do século VII, início do século VI. Com isso, nós já temos algumas características importantes. Qual é? Se a filosofia marca o conhecimento crítico acerca das coisas, nós começamos a ter um olhar diferente sobre o mundo. Se antes nós utilizávamos narrativas mitológicas, agora nós vamos começar a ter um olhar crítico, um olhar que busca a lógica. A base da filosofia é o pensamento lógico, ou seja, o homem da antiguidade não mais se contentando em aceitar explicações acerca da vida, do mundo e da sociedade, se não fossem baseadas num esquema lógico, num esquema racional. Os primeiros filósofos são os chamados filósofos naturalistas. Por que isso? Porque eles olhavam a natureza e os fenômenos naturais, os ventos, o mar, os raios, a chuva, a própria natureza na sua funcionalidade, e eles não queriam mais entender aquele funcionamento a partir das figuras mitológicas. Zeus como deus dos raios, Poseidon como deus dos mares, ou então sentimentos humanos como a paixão, né? Ora o indivíduo estava normal, daqui a pouco se apaixonava e sentia uma mudança no seu comportamento, no seu sentimento. Daí que a palavra paixão vem de pateia, que significa sofrimento ou doença. Porque os gregos da antiguidade acreditavam que quando o homem estava apaixonado, o seu psiquismo, a sua alma mudava. Era como se ele tivesse acometido por uma doença, né? Que o impedia de pensar criticamente, de ver as coisas como elas são. E na antiguidade eles acreditavam que isso se devia ao Cupido, enfim, né? À flecha dos anjos. E os filósofos da natureza, os filósofos naturalistas, não, eles entendiam a natureza pela própria natureza. A physis, né? A palavra grega physis, que designava a própria natureza, né? Então, os primeiros filósofos naturalistas buscavam entender a natureza por ela própria. Ou seja, é preciso que haja um movimento interno das forças naturais para que essas coisas acontecessem. Mas para nós aqui, o que nos importa é quando a filosofia começou a não mais tentar entender o mundo a partir da natureza, mas a partir do próprio homem. Ok? Esse passo de entender as coisas, a vida, a sociedade, a partir do homem veio com Sócrates. Sócrates foi, digamos assim, o primeiro grande pensador, tanto que ele divide a filosofia entre filosofia pré-socrática, que são os filósofos da natureza, e filosofia pós-socrática. Ele é um marco na história da filosofia. E o Sócrates, ele vai, na verdade, ser um personagem criado por Platão. Sócrates não existiu historicamente. Ele é um personagem criado pelo Platão, tanto que nós só sabemos de Sócrates pelos diálogos de Platão. Por isso que o primeiro grande filósofo que vai estudar a política propriamente dita é Platão. Por isso nós inauguramos o nosso minicurso falando sobre ele.
Antes de entrar no pensamento platônico, é preciso dizer uma coisa. Já definimos o que significa filosofia. Agora nós vamos definir o que significa política. A palavra política vem da palavra grega polis. Isso vocês já sabem, né? Polis significa política. O que é a polis? A polis significa cidade. Eram essas cidades-estados da Grécia Antiga. Cidade em grego, polis. Portanto, o que é política ou político? É a pessoa que vive na polis, é a pessoa que vive na cidade. Aí nós já temos uma definição que é um tanto quanto diferente daquela que o senso comum definiu. Como eu disse no início da aula, né? De que o político é aquele indivíduo eleito para representar o povo. Claro, isso é a política partidária, democrática, tem a ver com isso. Mas no original do grego, todos nós somos seres políticos. Porque o simples fato de vivermos em sociedade já nos torna políticos. Essa era a visão da Grécia Antiga. E é por isso que os gregos, logo quando começaram o seu processo de civilização, já instituíram, e nessa época aqui, do início da filosofia, na Grécia vigorava a democracia. Demo, em grego, significa povo. E cracia, governo. Ou seja, era muito caro para os gregos da antiguidade o conceito de que o governo da polis, o governo dessas cidades-estados, deveria ser promovido pelo povo. O povo é que teria o poder de decidir o que é melhor para a sociedade. Suas leis, suas normas, seus valores e por aí em diante. Porém, não podemos esquecer que essa democracia da Grécia, e a democracia nasceu na Grécia, e é um sistema de governo que perdura até hoje, né? Por aí nós vemos a importância de voltar às origens para entender bem o conceito. Mas com um detalhe, esse povo que governa a cidade-estado da Grécia não é todo mundo, ok? A democracia ateniense, porque ela vigorou na cidade de Atenas, né? Que era o centro cultural da Grécia, esse povo era composto basicamente de homens livres, ok? Mulheres não podiam escolher sobre a decisão da cidade e nem os escravos. Portanto, esse povo não engloba todos, como é o conceito moderno de democracia. Quando nós falamos na democracia brasileira, da nossa Constituição Democrática, do nosso Estado Democrático de Direito, que está em vigor desde 88, nós falamos de uma democracia participativa, onde todos os cidadãos da cidade podem e devem exercer o seu poder democrático. Mulheres, maiores de idade, jovens a partir de 16 anos por opção e por aí em diante. Na Grécia não, tá? Esse povo aqui são só os homens livres, ou seja, os que não se têm na conta de escravos e nem mulheres. De todo modo, isso era um grande avanço, ok? Porque em regiões circunvizinhas, Egito, outros lugares, Pérsia, o que existia era a monarquia, a aristocracia, o governo de um só. Veja a Grécia, o Egito. O Egito. No Egito você tinha ali o faraó, que era um monarca, não é? E na Grécia existia esse poder conferido ao povo. Com isso, por que os gregos da antiguidade acreditavam que a democracia era o melhor governo? Porque com isso eles conseguiam, através das suas discussões filosóficas, decidir o que seria melhor para a cidade. A monarquia, na visão dos atenienses do século VI, não seria, lembrando que monarquia, mono, o poder na mão de um só, né? Não seria viável, por quê? Porque impedia que as decisões fossem tomadas a partir do coletivo. Quando um só decide o que é melhor para o todo, isso não é bom, porque disso vem o autoritarismo. Então o que esses homens livres pensaram? Não, nós precisamos estipular um lugar aonde essas pessoas livres vão se reunir para decidir o que é melhor para suas cidades. Esse lugar ficou conhecido como ágora. O que é a ágora? A ágora é uma assembleia, um espaço público aonde os gregos de Atenas se reuniam para debater, para discutir o que é melhor para a cidade. As normas, os ritos, as festividades, os impostos, o quanto de imposto deveria ser pago,
como que esse imposto deveria ser revertido para a sociedade, discutia até sobre a religião e por aí em diante. Era esse espaço que é um espaço público de debate, que é próprio da democracia, até os nossos dias, né? Interessante isso. E a partir disso, o que eles esperavam que todo esse sistema político de participação do cidadão resultasse? Em basicamente duas coisas. Eles queriam que a partir dessas decisões fosse escolhido aquilo que era mais harmônico e justo para todos. Guardem bem essas duas palavras, harmonia e justiça. Essas duas palavras são importantíssimas para que possamos entender o que a democracia ateniense vislumbrava. Os primeiros filósofos já entendiam que o homem é um ser social. O que quer dizer isso? Que o homem é um ser que precisa viver em grupo, porque sozinho ele não subsistiria. Hoje nós sabemos isso, né? Pela análise histórica do nosso processo evolutivo, pela arqueologia, pela antropologia, que a nossa espécie só sobreviveu porque nós aprendemos a viver em grupo, porque os nossos exemplares sozinhos não conseguiriam subsistir. Ou seja, se nós precisamos viver em sociedade, nós somos seres sociais. E depois nós vamos ver isso em Aristóteles, que é ele quem cunha esse termo, né? Lembrando que os três grandes pilares da filosofia grega, respectivamente, Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, primeiro, Platão enquanto um discípulo de Sócrates, embora o próprio Sócrates seja uma invenção de Platão, e depois Aristóteles enquanto discípulo de Platão. Aí vocês vão dizer assim, mas se o Sócrates é uma invenção do Platão, por que o Platão se considera discípulo de Sócrates? Porque é assim que ele escreveu nos seus diálogos, né? Existem alguns historiadores que defendem a existência de Sócrates, mas como nós só sabemos dela a partir dos diálogos de Platão, e Platão só escreveu sobre Sócrates depois da morte de Sócrates, da possível morte de Sócrates, então é mais fácil, é mais seguro acreditar que o Sócrates é só um personagem que o Platão criou para exemplificar o que seria o verdadeiro filósofo. E é a partir disso que ele elabora sua filosofia e depois Aristóteles, enquanto discípulo do Platão. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles são os três grandes pilares da filosofia grega, ok? Existem outros que também são importantes. Nos pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto. Depois também de Platão e Aristóteles existem a filosofia helênica, a corrente cínica, os estoicos, enfim. Mas nós não vamos entrar aí, porque o que nos é essencial para entendermos o conceito de sociedade política está em Platão e Aristóteles, ok? Então era isso. A filosofia da Grécia Antiga buscava, visava, vislumbrava que a partir da democracia a sociedade alcançasse aquilo que é harmônico, porque já que nós precisamos viver em sociedade, que essa sociedade seja harmônica e justa. Aí vocês vão perguntar, mas qual é o conceito de justiça que imperava na Grécia? O conceito de justiça da Grécia, e isso é muito importante, eu gosto de dar o exemplo da equidade. Ou seja, o que é algo que tem a ver com equidade? Que está em harmonia. Se eu tenho, por exemplo, duas tábuas, coloco uma ao lado da outra, elas estão em equidade quando elas estão milimetricamente iguais. Se tiver uma em cima da outra, já não é equidade, né? Então, por exemplo, eu compro uma camisa, né? E eu avisto e digo, bom, ela ficou justa, né? Ou seja, ela está perfeita. Ela caiu como uma luva. Ela não está nem sobrando e nem apertando. Ela está justa, né? Justiça tem a ver com equilíbrio. Por isso, harmonia, né? Então, os gregos tinham essa ideia
de que aquilo que é justo tem a ver com aquilo que é equilibrado e que está justaposto para todos. Esse é o conceito de justiça da Grécia. Porém, vem o filósofo Platão, não é? Platão chega para começar a questionar esse conceito, que já estava muito bem consolidado naquela altura. Conceito esse que nós, até hoje, né, passados 2.500 anos, ainda temos, que é o conceito de democracia, e que consideramos o melhor sistema de governo possível, haja vista que a monarquia experimentada na Idade Média se mostrou autoritária, as ditaduras se mostraram autoritárias, violando os direitos humanos. Hoje nós chegamos à conclusão que que a pior das democracias é melhor do que qualquer ditadura. Porém, Platão, logo no início da sua filosofia, ele vai colocar isso em xeque, ok? Então vamos falar dele, Platão. Sem dúvida nenhuma.